Boa noite, irmãs e irmãos, também aos nossos amigos e amigas de casa. Estamos felizes pela oportunidade de poder estar aqui com vocês nessa noite, também acompanhando os amigos e amigas que nos assistem pela internet. Viemos dar sequência a esse nosso projeto de levar o Evangelho de Jesus, os conhecimentos da doutrina espírita a todos aqueles sedentos de auxílio e também aqueles que não podem estar conosco. O nosso propósito é levar o centro espírita à casa das pessoas. E assim nós temos a oportunidade de dar sequência ao trabalho que a gente tanto gosta de fazer, que tanto nos faz falta, né? De poder estar na casa espírita, de poder estar trabalhando. Como de praxe, para o início das nossas atividades, eu convido a todos para fazermos a nossa prece inicial. Então elevemos o nosso pensamento ao alto, ao nosso Mestre e amigo Jesus, rogando a Ele auxílio, assim dizendo: Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome. Lembramos, Senhor, que nos disseste que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em Teu nome, ali Tu estarias. E por isso confiamos, Senhor, na Tua presença junto a nós. Pedimos que nos traga o auxílio que tanto precisamos para as nossas lutas diárias. Pedimos que nos ampare também para que venhamos compreender os Teus ensinamentos, para que nós tenhamos também a coragem de pô-los em prática em todos os instantes da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a nos tornar melhores a cada dia mais, a fim de que possamos nos regenerar, regenerando também o mundo que nos serve de morada. Felizes nos encontramos, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos, contando com Teu apoio e confiantes no Teu auxílio. Nós pedimos permissão para dar início à nossa atividade da noite de hoje. Que assim seja. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tempo de Deus. Para isso a gente vai se basear nesse livro aqui, mostrar para o pessoal de casa, O Tempo de Deus, que foi ditado pelo Espírito Camilo a Raul Teixeira. E o primeiro capítulo do livro é intitulado O Tempo é Paciente. O Espírito Camilo se baseia, melhor dizendo, numa passagem do Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Todas as coisas têm seu tempo, e todas elas passam debaixo do céu segundo o termo que a cada um foi prescrito. Sobre isso, Camilo nos esclarece: o valor do homem é determinado propriamente pelo sentido da vivência humana, dotado de sentimentos bons. As convicções necessárias para orientarem nosso agir e para levarem nossa vida em valores espirituais neste mundo, só com o tempo de Deus. Esse tempo de Deus dá ao homem sabedoria para viver na terra com o mínimo desgosto da vida. O esforço por adquirir conhecimento faz parte da roda da vida. Essas conquistas que fazem o homem mergulhar no amor de Deus e não cair em mesquinhez, apegado em excessos de bens terrenos, sem respeitar o tempo que o Pai Celeste nos deu para tecermos nosso caminho de felicidade. O conhecimento nos fornece os instrumentos para determinados fins na vida. Por exemplo, conhecimento da verdade, conhecimento do espírito, conhecimento da realidade social, etc. A nossa inteligência nos esclarece muitas coisas sobre a necessidade do trabalho, de descobrir os valores fundamentais da vida terrestre, como a família, o amor, a amizade, a humildade, a bondade e outros. O tempo é paciente. Ele vê os episódios ou os eventos das nossas vidas com uma santa calma. Ele revisa nossas tradições sadias ou infelizes. Ele testemunha nossos gestos de nobreza ou de sombras. Ele sonda a natureza dos pensamentos que ocorrem em nossas cabeças. O tempo é um motor que move sem ser movido. Sem esse movimento, não há tempo. São os espíritos que fazem acontecer esse milagre do cosmos, tão evidente como o ar que se respira, o tempo. Falar sobre o tempo é algo bem importante, até porque o tempo é a maior riqueza que a gente tem, né? Porém, o tempo é algo que para cada um de nós varia.
O tempo para mim passa de uma forma, para todos vocês passa de uma forma diferente. E fica até fácil de entender isso quando a gente analisa certas circunstâncias da vida. Por exemplo, quando a gente está perto de alguém que a gente ama muito, alguém que a gente quer bem, o tempo passa muito rápido, as horas passam voando. Pegando outro exemplo, quando a gente está em sofrimento, as horas não passam, os minutos demoram anos para passar, mas o tempo é o mesmo. O relógio gira na mesma velocidade, o sol se põe no mesmo horário, a terra gira na mesma velocidade, porém o tempo passa de maneira diferente, dependendo do sentimento que nós estamos colocando naquele nosso instante. Para isso, a gente precisa entender muito o que é o tempo, e se a gente pegar no dicionário, o dicionário nos diz que o tempo é a duração relativa das coisas. Relativa. Por isso essa diferença do tempo quando a gente está feliz para o tempo quando a gente está triste. A gente coloca uma intensidade diferente de sentimento nesse tempo, e esse tempo vai passar mais rápido ou mais devagar, dependendo do nosso sentimento. E também em relação ao tempo, o tempo acaba, em função dessa duração, ele cria para nós aquela ideia de presente, de futuro e de passado. Em relação a isso também é bom que a gente analise o que nos diz a filosofia. Eu encontrei que Aristóteles diz que o tempo não poderia existir, já que o presente não pode ser medido. O passado já passou e o futuro ainda não chegou. Então a gente vê que é uma análise complexa, mas que foge da nossa realidade, porque o tempo existe. Porém, nós estamos analisando o tempo humano. Mas é preciso que entendamos também que existe o tempo de Deus. E o tempo de Deus para cada um de nós é diferente, porque nós somos criaturas diferentes, porque nós temos capacidades diferentes. E Deus não exige de nós algo que nós não podemos fazer. Deus sabe que alguns de nós demandamos mais tempo para aprender determinadas coisas, e esse tempo nos é ofertado indiscriminadamente. Porém, é preciso que reflitamos sobre esse tempo, aprendendo a diferenciá-lo do tempo humano, o tempo que move a nossa vida física, para que não venhamos cometer gafes, erros de escolha e de procedimento frente a tudo aquilo que a gente pode fazer. Deus, na sua sabedoria, no seu infinito amor, nos concede todas as oportunidades que nós precisamos para desenvolver as nossas habilidades, as nossas qualidades, para que possamos dar andamento ao nosso propósito inicial, desde que fomos criados, que é alcançar a perfeição relativa. E Deus não nos deu um prazo determinado, nos dizendo: filho, tu tem até tal ano para ficar perfeito. Se tu não ficar lá, nós vamos ter que conversar de novo. Não é assim que funciona. Deus nos dá a liberdade, entre aspas, para que nós venhamos fazer as nossas escolhas. E essa liberdade nós conhecemos por livre-arbítrio. Mas como um pai amoroso e bom e extremamente sábio, não vai nos dar liberdade se a gente não está preparado para usufruir dela. Tal qual os pais não dão liberdade plena aos filhos, sabendo das suas limitações. Que pai entregaria para uma criança bem pequenininha, uma tesoura, uma faca para brincar? O pai não entrega, a mãe não entrega, porque sabe que é um objeto perigoso e que a criança não tem discernimento para utilizar aquilo. Se entregar uma faca, um objeto cortante, muito provavelmente a criança vai se machucar. Então a gente não dá liberdade total para a criança, porque ela precisa aprender. E Deus age assim para conosco. Nos dá uma liberdade parcial que vai, conforme nos explica Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que vai se ampliando gradativamente conforme nós vamos adquirindo discernimento, moralidade e inteligência. Quanto mais nós ampliamos a nossa moralidade, quanto mais nós nos ampliamos a inteligência, nós vamos ampliando também o nosso livre-arbítrio e tendo outras opções de escolha. E nesse ponto é importante que a gente reflita, porque também Camilo nos fala aqui de duas coisinhas que são importantíssimas, aliadas
ao nosso tempo. Leon Denis fala do conhecimento e fala da inteligência. Para usufruir do tempo de Deus, é importante que nós tenhamos inteligência aliada ao nosso conhecimento, para que esse nosso tempo seja bem aproveitado. E aí entra o nosso livre-arbítrio também. Porque nós precisamos fazer determinadas escolhas. Escolhas essas baseadas nos nossos conhecimentos e também utilizando a nossa inteligência. E para isso nós precisamos entender a nossa posição de criaturas eternas que somos, de espíritos encarnados, que estão aqui não somente para viver a vida física, mas para nos prepararmos também para o retorno à vida espiritual, a nossa verdadeira morada. É natural que venhamos sentir essas dificuldades de compreensão, visto que temos o esquecimento do passado. Nós não recordamos o que fizemos em encarnações anteriores, nós não recordamos o que prometemos estar fazendo aqui no plano físico, nós não recordamos os nossos erros do passado, não recordamos as nossas aquisições do passado, mas estão todos esses detalhes latentes, em estado latente dentro de nós. E são eles os norteadores de tudo que acontece na nossa vida. São eles os causadores das consequências do que a gente passa no nosso cotidiano. E com base nisso, nós vamos precisar fazer as nossas escolhas. Nós vamos precisar direcionar o nosso tempo, aliando esse tempo humano com o tempo de Deus, a fim de que nós venhamos dar bom propósito à nossa vida. Lembrando, nós temos uma outra obra que é muito interessante e que me trouxe uma reflexão bem legal e que ajuda, pelo menos para mim foi muito especial, para ajudar a entender como é que Deus nos vê. Essa obra se chama Fora da Caridade Não Há Salvação, do Arílio Cerqueira Filho. Vocês devem ter aqui, porque tinha no Clube do Livro. Nessa obra, o autor nos explica como é que Deus nos vê. Então a gente sabe que nós somos criados por Deus simples e ignorantes, e nós temos como objetivo alcançar a perfeição relativa. Então nós temos um projeto de vida. E para ilustrar isso para nós, para tornar mais claro, o autor usa o exemplo de uma régua, aquelas réguas escolares lá de 30 centímetros. E ele diz que Deus nos vê como se fosse uma régua. Aquele ali é o nosso projeto de vida. Lá no 0 nós somos criados simples e ignorantes, e lá no 30 é o nosso objetivo final, alcançar a perfeição relativa. E nos diz o Arílio Cerqueira Filho que não importa o ponto que nós estivermos lá naquela escala de 0 a 30, Deus nos ama da mesma forma e vai nos dar todo o auxílio que a gente precisa, porque Ele sabe que naquele projeto tem alguém que está alcançando um passinho por vez e está se desenvolvendo. Eu posso estar mais perto do 0 ou posso estar mais perto do 30, não importa. Deus me ama, me auxilia e me apoia da mesma forma. Por mais que eu esteja errando, por mais que eu esteja abusando do meu livre-arbítrio, por mais que eu esteja perdendo tempo, Deus jamais vai deixar de me apoiar, porque eu estou em processo de evolução. E aí é que entra o tempo de Deus. Esse tempo que Deus nos concede para o nosso projeto de vida, e quando a gente fala projeto de vida, é da vida espiritual, da vida eterna. Esse nosso projeto de vida não tem tempo para acabar. Porém, nós não podemos abusar do tempo de Deus, porque o tempo, nós sabemos, é valioso. E quanto antes nós alcançarmos o nosso objetivo, antes nós usufruiremos das benesses que aguardam aqueles que vencem as suas próprias dificuldades. O trabalho nos espera. Peguemos o exemplo do Cristo. Como nos ensina a literatura espírita, o Cristo é o governador do nosso planeta, presente junto conosco desde o momento da formação da Terra. Estava organizando tudo para que viesse aqui se tornar uma morada de espíritos em evolução. E desde então Ele está conosco, nos amparando, nos protegendo, nos incentivando. Dividiu Ele a história da humanidade quando se fez presente junto a nós. E imaginamos um ser como Jesus tendo que se fazer homem, tendo que se diminuir,
para estar presente junto conosco e tornando-se exemplo para todos nós. Aí a gente vê o quão importante é aproveitar o tempo de Deus, para que a gente possa, através do nosso esforço, fazer o melhor em relação a todos, que também são nossos irmãos e que precisam tanto de nós. Botando em prática a regra áurea que Jesus nos ensinou: fazer ao próximo o que nós desejamos a nós mesmos. Quando nós aprendemos a pôr em prática de maneira verdadeira esse ensinamento de Jesus, aí nós estamos começando a aproveitar bem o tempo que Deus nos concede. Porque quando eu começo a entender que eu devo fazer ao próximo aquilo que eu desejo para mim mesmo, eu sei também que de maneira paralela eu preciso evitar de fazer ao próximo aquilo que eu não quero para mim. Além de fazer o bem ao próximo, eu vou evitar de fazer o mal. Quando eu começo a fazer o bem ao próximo, entendendo a importância disso, eu começo a esquecer um pouquinho de mim mesmo. Começo a trabalhar o meu egoísmo, o meu orgulho, e vou me tornando uma pessoa melhor gradativamente. Vemos que tudo está encadeado. As virtudes vão se fortalecendo umas às outras e vão nos ajudando a esse processo de transformação. Mas é preciso que nós demos o start, que demos o passo inicial. As mudanças não acontecem de uma hora para outra, precisam ser gradativas. E a velocidade dessa transformação depende de nós. Lembrando que essa velocidade vai dar o tempo que nós vamos precisar para esse nosso processo de transformação. O tempo de Deus é paciente, como nos diz Camilo. Extremamente paciente, muito mais do que podemos imaginar. E a prova disso é que nós estamos aqui, reencarnados. Se nós soubéssemos do nosso passado, tenho certeza, teríamos vergonha de muitas coisas que nós fizemos. Mas muito maior do que a nossa vergonha é a nossa coragem. É a coragem de pôr a cara no mundo de novo, no mundo físico, para tentar se transformar. Que alegria poder estar reencarnado. Que felicidade estarmos aqui no plano físico, passando pelas dificuldades que a gente passa, entendendo que essas dificuldades não são punições, mas são medidas educativas, que Deus nos oferece para que através dela nós nos transformemos, para que a gente aprenda a ser diferente, para que a gente viva de maneira diferente e para que nós sejamos pessoas diferentes. Tudo depende de nós. O tempo está nas nossas mãos. Precisamos aprender a utilizá-lo de maneira racional e inteligente, usando o conhecimento que a gente tem. Procurando viver com inteligência, entendendo as nossas necessidades de ser encarnado que somos. Nós precisamos ser homens do nosso tempo, como nos diz o Cristo. Nós temos o nosso mundo material, que é necessário à nossa vida. Nós não podemos viver isolados do mundo. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos relacionar com as pessoas, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos divertir, nós precisamos dos bens materiais, mas nós também precisamos das aquisições espirituais. E dá para trabalhar paralelamente ambas, sem prejuízo de nenhuma. Basta que nós nos esforcemos, basta que nós entendamos a importância desse trabalho para a vida de todos nós. Quando nós nos imbuímos dessa coragem de trabalhar ambos os lados da vida, nós nos sentimos fortalecidos nos nossos propósitos. E aí entra uma passagem muito linda de Emmanuel, que nos fala que quanto mais a gente se propõe a lutar por nos tornarmos pessoas diferentes e seguirmos os exemplos do Cristo, sempre vai ter alguém que vai tentar nos desviar do caminho. Sempre vai ter alguém que vai ser contra, sempre vai ter alguém que vai reclamar. Porém, nós jamais devemos desistir, porque estamos neste trabalho que trará benefício a nós e benefício a todos que fazem parte da nossa vida. Nós estamos aqui, irmãos e irmãs, trabalhando as nossas necessidades íntimas, mas também trabalhando em benefício da humanidade.
Porque, como nos diz o Livro dos Espíritos, nós reencarnamos também para colaborar no desenvolvimento da obra divina. Nós não reencarnamos só para pensar em nós. Muitas vezes a gente diz, eu reencarnei para pagar os meus pecados. Essa é uma parte do propósito da gente estar reencarnado. Mas não é só isso. Nós estamos reencarnados também para ajudar a Deus a desenvolver a sua obra. Estamos aqui no plano físico para colaborar em benefício de todos que fazem parte da nossa vida. E só assim, trabalhando em benefício de todos, é que nós vamos dar bom proveito ao tempo que Deus nos concede. Ao tempo de Deus. E esse tempo precisa ser muito bem trabalhado. Como o nosso tempo humano também passa voando, a gente não pode abusar do tempo, né? E para iniciar já o encerramento da nossa conversa, eu vou trazer uma citação de Emmanuel sobre o tempo, que está lá no livro O Consolador, na questão 11. Questão 14, o Emmanuel nos diz: já se disse, porém, que a vida é o eterno presente. E o nosso primeiro dever não é o de contar o tempo, demarcando em bases inseguras a duração das obras conhecidas. Mas o nosso trabalho deve ser de valorizá-lo como oportunidade sagrada para as edificações definitivas do nosso espírito, as quais são inacessíveis a todas as transformações da matéria em face do infinito. Precisamos do tempo para as nossas experiências humanas, mas não precisamos contar o tempo para as nossas aquisições espirituais. Estamos nesse processo de evolução, meus amigos e minhas amigas, mas não precisamos nos preocupar, porque se eu tento sanar uma das minhas imperfeições e ano após ano eu tenho dificuldades. Vamos pegar um exemplo: eu luto contra o egoísmo, ou eu luto contra a vaidade, ou eu luto contra a impaciência, e é difícil eu me transformar. E muitas vezes a gente se desmotiva porque são anos a fio tentando e a gente não consegue. Jamais esmorecemos nas nossas lutas, porque não precisamos controlar o tempo, mas precisamos perseverar nas nossas lutas para que a gente alcance o nosso objetivo. O tempo não precisa ser controlado, mas o tempo precisa ser valorizado para que possamos engrandecer as nossas conquistas através do esforço de cada um de nós. Lembremos, meus amigos e minhas amigas, que o tempo de Deus é para ser usufruído com sabedoria e com inteligência. Aproveitemos o tempo que Deus nos concede, lembrando que ele não é o mesmo tempo da humanidade, o tempo humano que a gente conta no relógio. E o meu tempo, o teu tempo, o nosso tempo é diferente de um para o outro. Não se baseie nas aquisições alheias, no que uma pessoa faz, no que a outra faz, e nas dificuldades que às vezes a gente tem, porque Deus dá a cada um tempo diferente para que a gente alcance o nosso objetivo. Sejamos fortes e perseverantes. Tenhamos convicção de que a gente pode, porque Deus não exige de nós algo que nós não possamos fazer. E se nós estamos aqui lutando no plano físico, é porque nós temos condições de vencer. Mas para isso, nós precisamos nos esforçar. Para isso, nós precisamos viver com inteligência e com coragem, e jamais perdendo a nossa fé. Meus amigos e minhas amigas, pessoal de casa, eu agradeço a atenção e carinho de todos. E para fazer o encerramento dessa nossa conversa da noite de hoje, eu convido a todos que façamos a nossa prece de encerramento, elevando o nosso pensamento ao alto, ao nosso Criador, assim dizendo: obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos concedes de estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome. Agradecemos, Senhor, pelos benfeitores amigos que estão presentes junto conosco nesse instante, e agradecemos também por todo o carinho que eles nos oferecem. Agradecemos também a presença dos demais desencarnados, aqueles que vêm em busca de auxílio, aqueles que vêm estudar junto conosco. Que a Tua luz e o Teu amor envolva e proteja a todos. Agradecemos, Senhor, os ensinamentos da noite de hoje. Que possamos aprender a viver o nosso tempo, o tempo de Deus, com sabedoria e inteligência, para bem aproveitá-lo em benefício próprio e de todos aqueles que fazem parte da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a viver com inteligência e discernimento, pondo em prática tudo aquilo que nos ensinaste. E assim sendo, Mestre querido,
Nós agradecemos mais uma vez todo o carinho e o auxílio que recebemos e rogamos que a tua paz, que a tua luz e o teu amor nos envolvam, nos protejam e nos acompanhem no decorrer desta semana. Obrigado, Senhor. Obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja.